Olá, pessoal. Boa noite. Bom, estamos aqui, né, para fazer esse encontro virtual relacionado a sistemas distribuídos. Então, de acordo com o que o pessoal for chegando aí, eu vou adicionando eles aqui na live e a gente vai trocando algumas ideias, né, trocando algumas informações aí sobre esse vasto, complexo, tá, universo de um sistema distribuído. Bom, como o nome já diz, sistema distribuído, a gente tem que pensar o seguinte: nós vamos ter, né, informações desse sistema distribuídos. Como informações? Bom, nós podemos ter processos, né, ou seja, regras de negócios distribuídas sendo executada em vários hardwares. Nós podemos ter vários componentes de hardware espalhados, né, como se a gente tivesse, por exemplo, uma rede de sensores. Então, isso compõe um sistema distribuído. Por quê? A gente não deve pensar em sistema distribuído somente na parte de software. Tá? Muitas vezes, a gente acaba tendo o sistema mais caracterizado como sistema distribuído quando a gente parte aí para o quê? Para uma malha, né, de componentes, uma malha de sensores, e esses sensores, sim, são distribuídos. Então, como que a gente vai identificar isso? Como a gente vai tratar isso? Como nós vamos monitorar isso? Bom, isso vai depender muito do quê? Do, da arquitetura que esse sistema foi proposto, tá? E para isso a gente vai chegar aqui em alguns conceitos, tá? Sempre que a gente pensar em sistemas distribuídos, e nós temos aí uma vasta gama, né, como eu disse, de hardware, e esses hardwares estão distribuídos, a gente vai ter uma camada, tá? Um middleware que vai permitir o quê? A comunicação, né? E, consequentemente, a troca de mensagens, a troca de informações entre esses computadores, entre esses hardwares, entre esses processos. Bom, e como que a gente pode estar tratando isso? Bom, a gente pode ter, né, vamos pensar assim, várias opções, né? Várias arquiteturas. Eu posso ter uma rede de sensores, nesse caso, eu tenho vários hardwares, que são esses sensores, que estão colhendo informações, tá? E estão transmitindo essas informações para onde? Para um computador central, ou para alguns computadores, tá? Tidos como centrais, que estão fazendo o quê? Dividindo o processamento. Ora, tem coisas que às vezes a gente tem o quê? Um tempo, né? Um custo, né? Vamos usar a palavra custo, muito grande para poder processar determinados dados. Ainda mais quando a quantidade de dados, né? A quantidade de dados que está chegando, ela é grande. Então, nós precisamos enxergar, visualizar essa massa de dados que a gente vai estar trabalhando, para saber como que a gente vai tratar a arquitetura desse sistema distribuído. Isso pode acontecer quando, no início da análise, antes da gente pensar em desenvolver esse sistema computacional que vai atuar de forma distribuída, a gente tem que pensar ainda o quê? Na arquitetura de hardware que a gente vai estar utilizando e como essa arquitetura de hardware ela vai se conectar. Como que esses hardware, esses computadores, esses processadores vão estar conversando, né? Eu posso pensar ainda em sistemas distribuídos, melhor, em sistema distribuído gerenciando o quê? Um cluster de processamento. Ora, grandes empresas que demandam aí, né, projetos, simulações, ela não vai executar, ela não vai rodar essa simulação numa única máquina, num único hardware. Ele vai ter um conjunto de hardwares que vão estar fazendo o quê? Interconectados, tá? Consequentemente, os processos vão ser distribuídos e eles vão estar executando simultaneamente essas regras de negócio. Ah, mas eu posso ter uma regra de negócio
executada em cada hardware? Podemos. Podemos ter uma regra de negócio executada em vários hardwares, ou seja, 2, 3, 10, 20, 30 hardwares, executando uma única regra de negócio? Com certeza, a gente pode ter isso. A gente pode tratar isso, tá? É uma realidade? É, tá? Muitas empresas, se a gente considerar, por exemplo, a Embraer, tá? Vou dar um exemplo de empresas nacionais. A Embraer, ela é uma empresa que ela tem alguns clusters, ou seja, vários hardwares, é como se a gente tivesse vários computadores, vários PCs ligados entre si. E, consequentemente, esse conjunto de computadores ligados formam o quê? Um cluster. E esse cluster vai fazer o quê? O processamento, a simulação, né, de, por exemplo, de uma nova tecnologia, de uma nova arquitetura para desenvolvimento de aeronaves, vai fazer uma simulação, né, de voo, uma simulação de tempo de resposta de alguns dados. E, é claro, com base nas informações que são transmitidas para ele. Tá? Então, a gente vai ter, né, nesse exemplo aqui, a gente consegue visualizar bem essa parte. Por que que a gente consegue visualizar? Bom, nós temos aqui computador 1, computador 2, computador 3 e computador 4. Todos eles estão ligados por uma rede de interconexão. Ah, mas como é essa rede de interconexão? É uma ligação específica? Como que se dá essa ligação? Alguns clusters, né, e alguns computadores que estão conectados para fazer esse processamento, essa rede de interconexão é realizada através de cabos de rede. Então, a gente consegue visualizar, né, alguns clusters que são criados, e esses clusters eles são conectados via cabo de rede. Tá? Um cabo de rede, no caso, né, em algum exemplo, se eu tiver um cluster com 20 máquinas, 20 hardwares, cada hardware vai ter duas placas de rede. Uma que vai estar entrando a informação e a outra que está saindo a informação. A que sai, entra no segundo hardware. No segundo hardware, sai uma que entra no terceiro, e assim sucessivamente. E nós temos o quê? Essa rede, né, de computadores interconectados, usando um cabo de rede. Posso usar um outro tipo de conexão? Podemos. Eu posso, dependendo da forma com que eu arquiteturar esse cluster, eu posso fazer essa conexão com barramento, com cabos flats. Vai depender da arquitetura que eu estou utilizando, tá? E esses computadores, eles podem estar, no caso de um cluster, concentrados numa única sala, ou a gente ainda pode ter tudo isso distribuídos, né, pelo planeta, pelo estado, pela cidade, tá? Pelo continente. Então, a gente vai ter várias opções que a gente vai estar utilizando. Claro que se a gente tiver isso espalhado, por exemplo, por várias cidades, mais uma vez, a gente vai forçar cada vez mais a utilizar o quê? Uma conexão via rede. Porque vai ser a forma da gente fazer a conexão desses hardwares, tá? E a partir daí a gente vai conseguir fazer o quê? Essa conexão, esse gerenciamento da aplicação ou das aplicações que vão pegar a massa de dados e, consequentemente, processá-los. Um exemplo, tá, de sistemas distribuídos, e para ilustrar para vocês, né, essa questão, e a gente vai estar encontrando, né, desde longa data, né, esse conceito, essa arquitetura, né, de sistemas distribuídos, e como isso, né, pode assumir várias formas, vários formatos. Na década de 80, tá, posso dizer mais ou menos aí de 85 a 90, tá? Década de 80, quase década de 90, quando a NASA começou a melhorar a qualidade das imagens que ela fazia, né, do espaço, ela precisava, obviamente, de um poder computacional muito grande para poder processar essas imagens, para poder trabalhar essas imagens, identificar,
né, informações, identificar dados nessas imagens. Pô, mas a NASA tem um cluster, ela tem uma capacidade de processamento muito alta. Sim, concordo, tem. Desde a década de 80, desde a década de 60, né? A gente via que, né, com o IBM, né, foi o primeiro mainframe que a NASA implantou lá para poder calcular a viagem no espaço. Tá? Então, a gente considera isso, né, a década de 60, começo aí da década de 70. Então, já vinha com esse poder computacional. Mas a quantidade de dados que ela tinha para processar era elevadíssima. Pô, são fotos, e não é uma única foto, são centenas de milhares de fotos que estão chegando. Então, o que, que a NASA, né, o Centro de Processamento de Dados da NASA desenvolveu, tá, para poder permitir que qualquer usuário, né, que tivesse interesse, podia ajudar a NASA nesse processamento. E como isso funcionava? Como isso foi definido? Bom, eles criaram uma proteção de tela. Uma proteção de tela que você instalava no PC, tá? Configurava lá pelo Windows, né? Vamos pensar lá na época do Windows 3.11, começo aí, né, do Windows 95 ainda, né? Então, você instalava essa proteção de tela, você tinha que ter uma conexão, né, com a internet em algum momento. E essa proteção de tela, no momento que você startava, ou melhor, que ela entrava, ó, você não estava mexendo no computador, o computador estava ocioso. No momento que a proteção de tela entrava, ela começava a fazer o quê? A executar um processamento, né, que fora enviado pela NASA, ou seja, ela começava a processar uma parte de uma determinada imagem, uma determinada foto. E ela usava o quê? A sua CPU, o seu hardware para poder isso. Então, isso é um sistema distribuído. É um sistema que está sendo tratado, que está sendo gerenciado, né? Onde você está enviando para um computador isolado uma parte da informação que deve ser processada, ok? Nessa parte você que é enviada, o que, que vai acontecer? A máquina vai fazer o processamento e, consequentemente, ela vai retornar os dados desse processamento. Então, vai ter uma troca de mensagem entre o servidor, no caso, o servidor da NASA, e o seu computador pessoal em casa. Ele faz esse processamento, pode demorar 1, 2 dias, meses, tá? De acordo com o tempo que ele fica ocioso, mas a partir do momento que ele terminou de processar, que você fez uma conexão com a internet, o aplicativo envia o resultado desse processamento e, consequentemente, traz, né, para a sua máquina mais um pedaço para ser processado. Então, isso também é um conceito de sistemas distribuídos. Tá? É uma forma de você estar viabilizando. Então, temos o quê? Uma rede de interconexão e, consequentemente, né, um SO local, que pode ser, no caso, o teu sistema operacional, né? Na época era o meu, e também o de milhares de pessoas pelo mundo, aonde está usando uma aplicação que fora desenvolvida pela NASA, né? E, terminado o processo, chegava, né, a informação para ser processada, terminado o processo, essa informação ia para dentro, né, dessa rede de interconexão até chegar ao servidor da NASA. No servidor da NASA, que também é um conjunto aqui, né, de vários processadores, de vários computadores, o que que acontecia? Ele pega e tem uma aplicação rodando aqui em vários computadores que vai fazer o quê? A junção desses dados. Ele vai tratar, né, esses dados de uma forma que ele vai estar, né, juntando o que foi processado nos demais computadores. Então, a gente tem essa troca. Por exemplo, o meu computador aqui, o computador de vocês, encaminhando, né, por essa rede de interconexão até os computadores da NASA, o cluster da NASA, para fazer simplesmente o quê? A junção desses dados.
Claro, para fazer a junção desses dados, ele vai estar usando o quê? Um cabeçalho para saber exatamente, né, aquela informação que foi processada por outros computadores, em que ponto que ela vai se encaixar para poder formular tudo isso. Ok? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Ô, professor, cheguei agora. Vocês demoraram um Trabalho. pouquinho. Não. Acabei de chegar do trabalho, praticamente. Eu já dei o start, né? Porque depois das 8h30 eu tenho mais um, então não dá para esperar muito. Tá bom. Mas tranquilo, foi mais. Você vai subir depois para ver ou desde o início? Com certeza, vou estar colocando lá no YouTube para vocês. Compartilhe o link depois, ou então, se vocês já estão lá, né, inscritos no canal, vocês já vão receber a mensagem do arquivo que eu coloquei lá. Uhum. Mas eu vou subir. E nesse primeiro momento aqui, esses primeiros 15 minutos, né, 15, 20 minutos, foi mais essa parte de conceituação de sistemas distribuídos. Estava até a hora que vocês chegaram aqui, o Will chegou um pouco antes, né? Mas eu estava falando um pouco aqui dessa parte, né? E estava dando um exemplo de um sistema distribuído bem, assim, comum, né? Que a NASA usou na década de 80, tá? Para poder usar as máquinas do mundo inteiro que quisessem, né? Ou seja, quem quisesse compartilhar e colaborar com o processamento desses dados, que eram uma massa grande de dados, instalavam uma proteção de tela no computador. E a partir daí, essa proteção de tela tinha a função de, já que a proteção de tela entrou, o computador está ocioso. Então, esse sistema, né, esse processo, passava a utilizar o teu hardware para processar as imagens que estavam vindo do espaço. Então, isso foi uma grande evolução, permitiu que a NASA conseguisse processar os dados de forma muito mais rápida, porque apesar dela ter os clusters, e não são clusters pequenos, tá? São clusters aí, talvez, de centenas de máquinas, tá? Mas não tinha capacidade ainda de processar tudo isso num tempo hábil. Então, eles começaram a distribuir esse processamento desses dados e, consequentemente, depois ir assumindo somente o resultado. Pois não, Will? Boa noite, professor. Também acabei de chegar do trabalho hoje. O Lollapalooza atrasou as coisas tudo. Nossa. Mas esse processamento da NASA aí também são fotos de terabytes, né? Umas fotos assim bem gigantescas para fazer esse processamento, né? Sim, com certeza. E isso foi na década de 70, 80, começo ali da década de 90. E, na verdade, sim, são fotos com uma qualidade, né, que tinha na época a melhor possível, e não era somente uma foto, né, eram milhares de fotos, né, fotos que estavam chegando ali, por exemplo, dos satélites e tudo mais. Então, eles tinham que, né, processar isso, e, consequentemente, eles vão começar a identificar alguma coisa processando essas imagens. Então, a capacidade, digamos assim, hoje nós temos uma capacidade alta de processamento. Na década de 80, 90, a gente estava, né? A gente evoluía muito rápido a capacidade de processamento, aumentava rápido demais, perto do que a gente vê hoje. Mas mesmo assim, né, ainda faltava muito. E quando você tem uma massa de dados muito grande para processar, isso vai demorar muito tempo. Tá? Então, eles fizeram essa distribuição do processamento. Então, eles criaram toda essa parte, distribuíram para pessoas comuns, tá? Ajudar e, consequentemente, facilitar esse processamento. Pois não, Fabiano? Até hoje em dia, para processar dados é meio xarope, né? Dependendo do que você vai processar, por causa da questão de memória, né? Que a gente tem. Então, você vai processar muitos dados dependendo do que é. Se você montar um script errado, que ele vai usar um pouco mais de memória, ele já dá problema. Então, também isso aí, lá atrás era muito comum, né? Eles aprender com os erros deles, então eles aproveitavam o processamento de terceiros para ajudar na questão da máquina, né? Para processar, no caso, esses dados. Por mais que não seja aquelas imagens, como fala, não era de uma qualidade tão alta, mas para aquela época era muito alta, né?
O custo de processamento, o processamento tem um custo alto, tá? Por quê? Você tem uma massa de dados muito grande, né? Então, você vai tendo essa influência. E o que acontece? Quando a gente pensa num cluster, né, que é o quê? O que é um cluster? É a junção, né, de vários computadores, de preferência, né? Um cluster, ele vai justificar um cluster dentro de uma sala só. Então, por exemplo, eu tenho aqui 50 computadores, 57 com 32 GB de memória, tá? Consequentemente, eu tenho 50 hardwares com essa configuração e 7 com 32 GB de memória. Então, você vai multiplicar por 50 a capacidade de processamento e também multiplicar por 50 a capacidade de memória. Mas espera aí, tem um pequeno detalhe em tudo isso. Eu não vou ter né, essa memória tudo junta. Eu vou ter essa memória fragmentada em cada hardware. Só que eu vou ter o quê? Um middleware que vai fazer a conexão. Então, vai ser esse exemplo que está aqui no meio, a aplicação B. Aplicação B rodando em 2 computadores. Então, se eu tenho um único hardware e 7 com 32 GB de memória, digamos que eu demore 50 minutos para processar uma informação. Vamos arredondar isso. Se eu colocar isso num cluster, onde eu vou ter 50 computadores, a aplicação B rodando nesses 50 computadores, eu vou ter esse processo em pouco mais de 1 minuto. Mas não seria 1 minuto, já que num só ele gastaria 50. Mas agora em 50 ele não vai gastar um único minuto, porque ele vai estar processando em paralelo? Não necessariamente. Por quê? Porque eu vou ter a aplicação vai dividir o processamento, encaminhar para as máquinas esse processamento e, consequentemente, depois que essas máquinas terminarem o processamento, ela vai devolver, né, através do middleware, para que isso seja o quê? Feito um join, ou seja juntado novamente. Então, esse processo de juntar, esse processo de dividir, enviar, receber e juntar, a gente tem que contar também, porque é um custo computacional que isso vai gerar. Ok? Pois não, meu? Professor, esse custo que o senhor fala, ele também envolve o quê? Monetários, o hardware, software, essas coisas, é tudo junto? Como é que funciona? Olha, entra, né, um custo monetário também, por quê? Porque você vai ter o quê? Alimentação de energia para esses computadores funcionarem. Exatamente, isso que eu ia falar. Você Depende da vai ter o energia. tempo de processamento. Então, toda vez que eu falar em custo, tanto na parte de desenvolvimento de software, de análise, de redes, de hardware e tudo mais, isso envolve tempo, envolve a parte financeira também, é claro, porque sem energia, os computadores não vão funcionar. Sem você ter um investimento para montar esses computadores, você também não vai ter esse cluster, né, esse arcabouço, né, se esse termo que eu posso estar utilizando também, acabei de usar agora, inventar, a colocar isso aqui, mas esse conjunto de computadores interligados para poder gerar isso. Então, custo vai entrar a parte financeira, entra a parte elétrica, entra esforço de pessoas que estão preparando e mantendo esse middleware, tá, funcionando, porque precisa ter desenvolvedores, precisa ter técnicos de hardware, técnicos de rede, para poder manter, né, essa arquitetura funcionando. Então, tudo isso está embutido num custo. Não dá para você considerar, né, criar todo esse esquema, né, esse conjunto, esse mega hardware, vamos dizer assim. Você teve investimento, então você vai ter que diluir esse investimento no processamento. Então, isso vai ser tempo de processamento, consequentemente, consumo de energia, consequentemente, pessoas que estão, né, alimentando essas informações, que estão mantendo
né, esse conjunto de hardware funcionando. Vai precisar ter isso. Tá? Então, pensem nisso, o custo envolve toda essa parte. Né? E vai ter um custo alto, né? Por quê? Porque é um desenvolvimento, é uma execução, é um processo mais alto. Então, isso vai gerar aí, né, um certo custo. Claro, você consegue diluir esse custo? Consegue. O custo que a NASA, né, nessa proteção de tela que ela teve, ela conseguiu reduzir o custo? Poxa, muito. Porque ela não precisava montar um cluster com milhares de computadores. Ela teve praticamente de graça, tá? Esse custo, né? Passando esse custo para quem? Para quem se oferecia, tá? Para quem doou, vamos dizer assim, o tempo de processamento da máquina dele. E acabou arcando aí, por exemplo, com o custo de energia, com o custo de manutenção, né? Com o custo de uma conexão com a internet para poder pegar esses dados e enviar esses dados de novo. Então, tudo isso acaba, né, influenciando e vai impactar, tá? Tá vendo? Professor, a blockchain é mais ou menos isso, né? A blockchain com Bitcoin é tipo, você tem várias redes ligadas com middleware ali rodando, que é um software, que ele gera o processamento ali dentro, e aí ele vai fazendo o cálculo até achar o nó lá que descobre o Bitcoin e divide para esses computadores em geral. Está processando esse dado, não é isso? É Isso. basicamente. Você tem um conjunto de hardware processando esses dados. É um sistema distribuído, porque você distribui processamento em N hardwares. Uhum. É um outro sistema distribuído, tá? E, claro, vamos colocar um adendo aqui também, tá? Para não gerar essa confusão. Mas, por exemplo, hoje a gente tem nas cidades uma grande malha de câmeras, né? Provavelmente São Paulo vai ter bastante disso, provavelmente não, tem metrô, né? Estações de metrô, entradas e saídas do metrô e tudo mais, ruas. Aqui em São Carlos criaram, né, também isso, claro, um pouco mais reduzido, né, por questões também financeiras, tem um custo, né, monetário isso, inclusive um custo para manter isso. Mas, por exemplo, se você tem esse grupo, né, de câmeras que estão ali monitorando determinadas esquinas, ruas, né, estações de metrô, ponto de ônibus e tudo mais. Você tem uma malha de sensores, e essas câmeras são sensores. Uhum. Tá? E aí você vai ter o quê? Uma central onde vai estar os monitores mostrando as câmeras. Isso isso é um sistema distribuído? Ora, aqui tem um pequeno detalhe. Se eu tenho essa estação, né, onde só mostra esses monitores, onde só mostra as câmeras, tem pessoas lá que ficam o tempo todo olhando para as câmeras, tal. Ah, eu conheço esse fulano, eu conheço esse fulano. Ó, aconteceu um acidente na esquina da Rua 7 com a Rua 10. Você não tem um sistema distribuído. Nesse caso, você não tem. Por quê? Porque está tendo somente a captura das telas, das imagens. Provavelmente essas imagens não estão sendo gravadas e, consequentemente, essas imagens não estão sofrendo nenhum processamento. Agora, a partir do momento que você coloca nessa estação um aplicativo que vai ficar pegando a imagem das pessoas e fazendo o quê? Um reconhecimento facial, você passa a ter uma aplicação. E, consequentemente, você tem os sensores, que são as câmeras, que estão capturando os dados, e você vai ter o quê? Um conjunto de computadores que vão estar o quê? Processando essas informações. Aí você tem um sistema distribuído que está capturando e está processando as imagens das câmeras. O mesmo acontece quando você tem um sensor, né, de monitoramento dentro de um galpão. Por exemplo, hoje a gente tem galpões aí que guardam defensivos agrícolas, por exemplo, vamos pensar, levar isso para o agro, vai.
é algo que está ganhando cada vez mais força e está tendo um investimento tecnológico altíssimo. Você tem um galpão que está guardando o quê? Defensivos agrícolas. Você tem um silo que está guardando o quê? Está guardando os grãos secos. Você tem que estar monitorando a temperatura desse ambiente. Você tem que estar monitorando, né, o quê? A umidade do ar, odores. Você tem que estar monitorando uma série de coisas. Ah, mas eu só estou monitorando? Não, você vai ter que ter um sistema que vai estar recebendo essa massa de dados dos sensores, né, dessa malha de sensores, e, consequentemente, processar isso. E, de acordo com o resultado que isso está chegando, tomar determinadas atitudes. Avisar pessoas ou até acionar equipamentos que vão baixar ou aumentar a temperatura, mudar ou, né, aumentar ou diminuir a umidade do ar, fazer todo esse processo. Mas isso vai ter que ser o quê? Processado para chegar a um contexto e, dependendo do valor, tomar uma determinada decisão. Ah, mas se eu considerar sensores, são poucas informações que eu vou estar processando. Vai depender do tamanho dessa malha de sensores que você tiver. Né? O Will deu um exemplo aqui, que as câmeras lá no Japão liberam ou não, né, a catraca para a pessoa passar. Espera aí, quantas pessoas, né? Dependendo da cidade, a população é enorme. Você não consegue fazer esse processamento de imagem em uma única máquina, em um único hardware. Você vai ter que ter um conjunto de hardwares para poder processar isso. E muitas vezes você não vai ter uma única central de monitoramento. Você vai ter centrais de monitoramento espalhadas pela cidade e provavelmente uma central única que vai estar o quê? Gerenciando essas subcentrais, tá? Então, a central principal, né, que ela faz o quê? Ela faz um processamento mais leve, que seria o quê? A junção dos resultados que estão sendo processados nas subcentrais. Então, vai demandar aí N formas de você estarem pensando nesse sistema distribuído. E aí a gente entra em que conceito? Né? A gente acaba entrando nos tipos. Né? No caso aqui, a gente pode ter o quê? N servidores, tá? E acabei, né, fazendo uma atualização 100%, né, dessa imagem aqui, mas a gente consegue estar ilustrando. Por exemplo, se eu vou fazer processamento de imagem, eu vou ter que ter um servidor do quê? Com as imagens das pessoas. Ou seja, eu vou ter que pensar aqui no quê? Em fotos. Né? Por quê? Porque é isso que eu vou processar. Eu vou ter o quê? Um monitor, outros servidores que vão estar fazendo esse processamento. Então, a gente vai mandar requisição, pegar a requisição, de acordo com as características das transações que estão chegando, tá? E, consequentemente, liberar isso aonde? Na catraca. Ou tomar uma decisão, avisar uma pessoa, avisar um cliente, ó, aconteceu alguma coisa errada. Toma cuidado, vai monitorar tal local da cidade, vai monitorar tal galpão, vai monitorar, né, tal silo. Por quê? Porque tem coisas anormais acontecendo lá. Então, a gente tem, né, que está definindo e também está projetando qual que é o tipo de sistema distribuído que a gente vai estar utilizando. Ah, eu posso ter um sistema distribuído com processamento distribuído? Posso. Eu posso ter um sistema distribuído só com processamentos divididos? Olha, cada um desses servidores aqui, ele faz um processamento. Eu tenho, né, a aplicação aqui, que está enviando para um outro hardware, né, tudo que eu quero, as requisições que a aplicação precisa, e esse monitor, esse hardware que está monitorando as aquisições, ele está fazendo o quê? Distribuindo, de acordo com as características dessas requisições, qual servidor, qual outro hardware que vai ter a competência de processar esses dados. Tá? O que a gente está tendo aqui agora é um sistema distribuído.
Ah, talvez, assim, não tão complexo como alguns mas algo mais simples, mas ele é distribuído, tá? Vocês estão aonde? Estão com o cliente, assim como eu estou como cliente, tá? Então, vocês requisitaram o quê? No início, para entrar, né, na chamada. Eu forneci a requisição para abrir a chamada e tive a resposta, chamada aberta. Vocês fizeram uma requisição, então é como se eu tivesse aqui, ó, uma outra AP, né, o Fabiano, e uma outra AP aqui, o Will, que estão fazendo o quê? Enviando também requisições e, consequentemente, tendo retorno. Ah, vocês estão processando na máquina de vocês alguma coisa? Não. O processamento está acontecendo onde? Lá no servidor do Google. Por quê? O vídeo que eu estou gerando aqui, né, o áudio que eu estou gerando aqui, está sendo encaminhado para onde? Para o servidor, tá? Está ficando armazenado lá no servidor, porque depois eu vou conseguir fazer o download dessa gravação, e, consequentemente, está tendo como resposta para vocês, né, um frame de áudio e vídeo, que, consequentemente, está chegando aí para vocês. Tá? Então, é um sistema distribuído. Tem mais algum sistema? Com certeza, tem o servidor do Gmail. Por quê? Vocês fizeram a conexão usando, né, provavelmente, o e-mail do Gmail. Então, teve uma requisição com relação aos e-mails para vocês acessarem ou não. Então, é um conjunto de servidores processando os dados e falando, ó, beleza, pode ou não pode. Ah, o retorno é simples? É, mas teve um processamento lá. Tá? Se eu estou conectando com um servidor de banco de dados, né, um servidor de SGBD, né, de banco de dados, sistema gerenciador de banco de dados, ele está processando uma transação lá e está retornando somente os dados. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num servidor web, o que acontece? Você faz uma solicitação, você acessar a página do Google, www.google.com.br ou .com. Beleza. O que acontece? A gente pensando agora em rede. Se eu coloquei o endereço, o domínio, google.com.br ou google.com, o que vai acontecer? Ele vai para o servidor de DNS. Servidor de HCP, desculpa. Vai para o servidor de HCP. O servidor de HCP vai fazer o quê? Vai traduzir esse endereço, né, endereço para quê? Para um endereço IP. Ele vai traduzir o domínio para IP. A partir do IP, isso vai para onde? Para o servidor DNS. O servidor DNS vai processar a transação que vai encaminhar isso para onde? Para um servidor de hospedagem, para um host, né? E aí o que vai acontecer? Lá no servidor de hospedagem, ele vai chegar a requisição que é qual? Ó, carrega as informações do site cujo IP é esse, que é do Google. Chegou a requisição, ele faz o quê? Ele processa tudo isso e manda a resposta para onde? Para minha máquina, que é a máquina cliente. Consequentemente, carrega a página do Google. Então, isso é um contexto de sistema distribuído. Ah, mas aí eu estou usando o quê? Estou usando DHCP, DNS, um servidor DHCP, servidor DNS, um servidor, né, web. Ah, mas será que o servidor web é um único servidor web? Não. Por quê? O advento da cloud hoje está aumentando cada vez mais esse conceito de sistemas distribuídos. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, dependendo dos recursos que a gente está utilizando, nós não estamos nem sintonizados e a gente está utilizando uma arquitetura de sistemas distribuídos. Tá? E, ó, nós estamos hoje vivendo, né, uma arquitetura de sistemas distribuídos. Por quê? Nós temos a grande malha e nós temos à nossa disposição, né, um conjunto de servidores que podem ser utilizados. Um conjunto de recursos que a gente está utilizando. Às vezes até dentro da empresa.
Tem algumas empresas que criam um servidor de impressão. Ou seja, eles já estão utilizando um sistema distribuído. Tem um servidor de dados, é um sistema distribuído. Se a gente pensar no Brasil, o Prodazem, lá em Brasília, onde ficam armazenadas todas as informações, tá, né, do governo, o que é? Ali nós temos, e quando a gente faz esse acesso, a gente está entrando aonde? Numa arquitetura de sistemas distribuídos. A gente está gerindo isso. A gente está involuntariamente tendo esse acesso. Claro, de uma forma, né, transparente. Muitos não vão nem conseguir, né, identificar isso, porque é transparente essa parte, mas isso está acontecendo. Então, se vocês vão consultar, por exemplo, né, alguns dados do seu CPF, né, junto à Receita Federal, você está caindo num sistema distribuído. Será que só tem um servidor da Receita Federal? Não, são N servidores. Ah, estão funcionando em cluster? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Infelizmente, lá no Prodazem, determinadas áreas são bem restritas aí com relação à permissão de acesso, tá? Mas pode ter um cluster lá que vai estar fazendo o quê? Todo esse processamento, né? A Receita Federal, o que acontece? Ela trabalha com o sistema distribuído, e o sistema ali parrudo. E mesmo assim, a gente demora alguns meses para ter o quê? Para ter o retorno, se a gente vai ou não ter uma restituição do imposto de renda. Tá? Ou se a gente caiu ou não na malha fina. Não, se a gente vai ter restituição ou não, no momento que a gente preenche, isso já retorna. Tá? Foi um lapso aqui. Mas se a gente vai ou não cair no sistema da malha fina, se a gente vai cair na malha fina. Como que isso é feito? Ora, é feito um cruzamento dessas informações. Como é feito esse cruzamento? Ora, tem o servidor da Receita, tem o servidor do INSS, tem o servidor, né, dos estados. Então, tudo isso é o quê? Interligado. É um sistema que está distribuído, porque são vários servidores, cada um com a sua informação. Consequentemente, cada um vai executar uma parte desse processamento, e depois tudo isso vem para onde? Vem para um cluster da Receita Federal, que vai juntar essas informações ou vai ficar fazendo requisições, tá? Como a gente viu aqui na imagem anterior, aguardando uma resposta para poder, a partir daí, processar esses dados e, consequentemente, né, gerir um resultado. Ah, beleza, você vai ter, né? Você está tudo ok, o que você declarou está certo, mas uma empresa aqui de plano de saúde que você declarou falou que você pagou X, só que aqui você colocou Y. Só que, segundo os dados, você está certo, quem está errado é a empresa. Então, a empresa vai ter que fazer uma correção. Então, tudo isso é o quê? São processamentos que são feitos, são executados, e tudo isso é gerido, né, dentro dessa malha desse cluster que tem os processadores e tem o processamento dividido aí para ser executado. Tá? Então, a gente está vivendo, e isso cresceu muito, né, com a cloud, esse universo de sistemas distribuídos. Uma coisa que a gente tem que se atentar, e isso é muito complicado e perigoso, é que a gente não sabe, assim, sem ter uma intervenção ou sem ter um questionamento, aonde esses servidores estão. Tá? A Google tem lá o seu centro, né, a sua cloud nos Estados Unidos. Mas essa cloud dos Estados Unidos está ligada com uma outra que está onde? Lá na Europa. E está ligada com os containers que ela jogou lá dentro do oceano para economizar com ar-condicionado, para manter esse processamento resfriado. Tá? Então, isso é um risco. A gente não sabe onde esses servidores, né, que vão, né,
estão distribuídos aí pelas Mas, regiões. mas isso aí também é questão de segurança, né, professor? Porque imagina se todo mundo soubesse onde tá todos os servidores da Google. Aí chega um doidão e explode tudo. Acaba com a Google. Então, isso aí é questão também de segurança, né? Na verdade, isso está tudo descentralizado, né? A internet, e, né, que na época era ARPANET, né, ela foi criada pelo exército americano, né, justamente para poder descentralizar o comando. Então, Sim, sim, hoje, né, por que que a gente fala que esses servidores são um sistema distribuído? Porque eles estão distribuídos, sim, interligados, mas distribuídos. sim. Claro, sabemos onde está? Não sabemos. Você É, pensa assim, se está nos Estados Unidos, pelo menos a gente está um pouco mais tranquilo, porque não tem nenhum conflito lá, tem algumas leis, principalmente pela segurança da informação que está armazenada lá. Agora, está lá na Ucrânia, e a gente sabe que a coisa está complicada lá. Então, entendi. tenta também esse quesito, tá, de segurança. Sim, Fabiano? Também tem a questão, né, que eles fizeram isso porque antigamente, tipo, em 2000, por exemplo, quando estava surgindo mesmo a internet, crescendo a questão da internet, crescendo coisa, lá em 2001 caiu, né, os World Center lá, que também era ligado um com o outro, aí eles falaram, pô, eu tenho uma empresa, ela não pode ficar uma do lado da outra, que eles faziam isso, né, o World Center era literalmente isso, um backup tava um do lado do outro, aí caiu os dois e acabou com um monte de empresa. Então, para acabar com esse problema, eles distribuíram em vários outros lugares, porque caso um exploda, tem outro lugar lá que está reservado com os mesmos dados lá no outro canto, como se fosse uma cópia, né? Então eles Sim, conseguem tem. fazer isso. Tem esse conceito crucial, entra, né, no quesito da segurança, né, a segurança do bem, no caso aí dos servidores, né, mas a gente tem um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado, né, no sistema distribuído, também está alinhado ao quê? A segurança desses dados, tá? A segurança das requisições e principalmente do retorno da requisição processada e do processo que vai fazer o quê? A junção dessas requisições de retorno, ou seja, desses dados já processados. Por quê? Se a gente fizer uma junção errônea, perdeu-se o arquivo, perdeu-se todo o processamento, e provavelmente vai ter que começar tudo de novo, né? E, às vezes, não é questão de minutos, às vezes é questão de horas de processamento disso tudo. Tá? Então, o monitoramento, a segurança com relação aos dados, isso também tem que ser o quê? Um conceito e uma preocupação, né, sempre vigente dentro de um sistema distribuído. A troca de informações, né, ela é muito grande. Ainda mais quando você tem esse processamento descentralizado, né, você tem, ele é distribuído, mas é descentralizado, não está tudo em um lugar só. Está espalhado por N lugares. Você tem esse fluxo de informação. E aí entra um conceito, a gente vai ver um pouco mais adiante, que é a questão do clock. Por quê? Isso é um desafio para o sistema distribuído. Porque o clock dessa máquina aqui pode não ser o mesmo desse servidor aqui. Eles a maioria das vezes, não tem um sincronismo, né, 100% do relógio, do clock dos servidores, do clock das máquinas. Então, quando você manda uma requisição, às vezes a máquina que, né, o hardware que encaminhou a requisição, vamos chutar aqui, o clock dela é 10h11. Só que o clock da máquina que vai receber essa requisição é 10h10. O que acontece? Espera aí, eu estou recebendo uma requisição que vai acontecer ainda, porque esse clock está desalinhado. E a latência de comunicação entre esses, né, hardwares distribuídos também impacta. Mas é só eu fazer um aplicativo, né, um processo que vai sincronizar
o clock dessas máquinas. Beleza, mas e o delay, né? A latência de comunicação de uma máquina e outra. Tem uma série de fatores que influenciam isso. Ah, mas eu vou calcular o tempo da rota. Ah, essa rota demora 5 segundos. Então, se aqui agora são 10 horas, 11 minutos e 15 segundos, e demora 5 segundos para sincronizar lá na outra máquina, então, quer dizer, eu vou mandar um sinal para sincronizar lá 10 horas, 11 minutos e 20 segundos, que aí vai ficar mais, vai ficar basicamente o mesmo. Mas espera aí, a hora que você fez o cálculo da rota era 5 segundos. Pode ser que a hora que você encaminhe, teve uma mudança nessa rede, a latência e tudo mais, que o tempo ou aumentou para 7 segundos ou caiu para 4. Então, você não tem uma garantia 100% de sincronismo entre os servidores para manter isso 100%, né? Todos os servidores que compõem esse sistema distribuído, né, todo o hardware, o mesmo horário. Então, isso são desafios que a gente vai estar encontrando para manter essa arquitetura de sistemas distribuídos. Mesmo porque não é simplesmente distribuir o processamento e gerir isso. A comunicação dentro dele, como a gente viu aqui, está onde? Em requisições e respostas. Tá? Então, tem um tempo para essas requisições, tem um tempo para ser tratada essas transações, o envio de um local para outro. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Tá? Ah, é um sistema distribuído mesmo, a gente está distribuindo o processamento, ainda mais quando o hardware que está distribuído vai pegar resultados de outro hardware. Digamos que eu tenha um terminal A e um terminal B. O terminal A está processando dados e está mandando para o terminal B. O terminal B está recebendo. Mas espera aí, digamos que a hora que ele mandou uma certa requisição, e essa requisição vai ter que ter um controle, ele mandou uma requisição A e lá na sequência mandou uma requisição B. Só que lá no computador B, chegou a requisição B antes da requisição A. Espera aí, eu vou usar qual? Eu posso já partir para a requisição B, que dá processamento, mas e aí? A outra máquina, a máquina B, não sabe das requisições. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, nessa troca de informações entre as requisições. Tá? Isso é crucial. E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A gente tem que pensar isso no sistema distribuído. Por isso que a gente trabalha com um middleware. Todos, ou quase todos, esses conceitos de manutenção, sincronismo e tudo mais, é um middleware que vai ser responsável por essa ligação. Mas ele sozinho? Não necessariamente. Tá? A gente vai ter que ter nesse nosso sistema controles que vão auxiliar os controles que já existem aonde? No middleware. Tá? Porque senão a gente vai ter sérios problemas com relação a isso. Principalmente trabalhar com transições errôneas ou descartar transições que não poderiam ser, né, descartadas. Então, tudo isso tem, né, um conceito aí muito grande. E é claro, quando a gente pensa em arquiteturas, né, a gente passa a ter basicamente duas. Tá? Vamos dar uma resumida nessa parte, por quê? Senão, a gente pode ter aí N, né, de acordo com o que a gente está tratando. A gente pode até criar algumas arquiteturas diferentes disso. Mas, basicamente, a gente trabalha com uma arquitetura cliente-servidor, seguindo muito essa parte aqui, né, os servidores, gerência de transações, os clientes fazendo isso, ou ainda uma conexão peer-to-peer, 2P2, P2P. Tá? Por quê? Uma arquitetura cliente-servidor, nós vamos ter os clientes e os servidores. Então, os clientes estão processando, terminou, manda para onde? Para os servidores.
servidores vai mandar requisições para o cliente processar. Então, a gente tem uma estratégia um pouco mais direta. Acaba se tornando uma implementação mais simples. Tá? Por que uma implementação mais simples? Ora, né, se eu tenho uma estrutura cliente-servidor, provavelmente esses clientes, eles estão descentralizados. Eles não estão unidos. Por quê? O servidor está mandando, né, para o cliente. O cliente processa e devolve para o servidor, ou vice-versa. Tá? Não vai ter aí uma escalabilidade. Por quê? Porque o cliente pode ser, né, qualquer máquina, né, pode ser, né, qualquer rede, enfim, ele está descentralizado, ele está meio que único ali. E claro que são N clientes que vão estar acessando esse servidor. E, é claro, vai ter uma distinção entre os processos do cliente e do servidor. O cliente, basicamente, vai pegar os resultados, né, que vieram do servidor, processar, e, a maioria das vezes, devolver para o servidor simplesmente vai tratar lá e vai resolver. Então, a gente tem um sistema, uma arquitetura distribuída, onde os papéis, né, de cada hardware nessa arquitetura estão bem divididos. Né? Estão divididos, não, né? São distintos. Acabei usando o termo errado. Ainda posso ter aqui, nessa arquitetura de sensores, aonde os sensores acabam sendo os clientes que estão fornecendo informações para quem? Para o servidor. E o servidor vai armazenar isso, e eu posso ter o quê? Um outro servidor que vai cuidar do quê? Do processamento desses dados. Então, eu tenho um servidor que armazena os dados, e posso ter um outro servidor de processamento que vai processar os dados. Então, são distintos os processos em cada uma das estações que eu tenho. Agora, a partir do momento que eu passo para uma arquitetura peer-to-peer, a coisa muda de figura. É aqui, usando essas características aqui, que eu acabo tendo o quê? Um cluster. Ora, o cluster, né, depois, vou até voltar aqui um pouquinho do que eu falei lá no início da aula, a questão do cluster num sistema distribuído. Eu tenho várias máquinas, essas máquinas estão ligadas, podem estar ligadas de que forma? Por uma conexão de rede, por um cabo de rede. Alguns clusters, o pessoal coloca lá duas placas de rede, uma placa de rede de entrada, uma de saída, né? Então, a placa de saída da máquina A está na entrada da máquina B, a placa de saída da máquina B está na entrada da placa C, e assim a gente vai fazendo o quê? Uma conexão peer-to-peer, máquina a máquina. Tá? Falando ainda mais no conceito de rede, a gente vai ter o que aqui? Um cabo crossover. Pode ser uma fibra ótica? Pode, claro. Um maior desempenho para ter o quê? A troca de informações, a comunicação entre essas máquinas. E aqui entra também mais um desafio, manter essa comunicação entre as máquinas. Por quê? Porque são processos, né, que estão trabalhando juntos. Ou, né, o mesmo, processos em hardwares diferentes processando a mesma informação, tá? Então, isso tudo acaba, não tem uma distinção do que é cliente e servidor, é todo mundo aí que está processando junto. Sim, Fabiano? É nessa peer-to-peer aí que a gente cria uma VPN junto, né? Para a gente tipo, trabalhar, que é uma rede privada que vai estar trabalhando nessa conexão peer-to-peer, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Se você considerar o tráfego de rede, a VPN ela é peer-to-peer. Servidor de uma empresa, servidor da empresa A conectado via VPN com o servidor da empresa B. A VPN ela acaba se tornando peer-to-peer, porque você sai do ponto A para o ponto B. Só que quando a gente leva isso para um sistema distribuído, a gente está fazendo a conexão entre as máquinas, que é justamente onde vai estar atuando ali um middleware do sistema distribuído, só que
A gente está dividindo o processamento. Tem a comunicação das requisições, mas o objetivo do peer-to-peer em arquitetura de sistemas distribuídos é dividir o processamento. Tá? Então, você tem o quê? A gente descentraliza os recursos e passa a distribuir aquele processamento em N hardwares. Tá? Por isso que é uma implementação complexa, porque você vai ter que quebrar o que você quer processar e jogar um pedaço, né, jogar entre aspas, né, e transmitir um pedaço para cada hardware que tem ali. E cada hardware vai executar uma parte daquilo que você quer processar. Sim, Will? Ô, professor, o senhor falando aí que, né, do peer-to-peer, todo mundo faz a mesma coisa, essa situação toda, mas o middleware ele não trabalha com login para dizer quem é o computador mestre, essas coisas? Você pode ter, tá? É o seguinte, vamos lá. Você vai ter um computador, um hardware principal, tá? Aonde você vai fazer o quê? Você vai lançar o que você quer fazer. Esse computador principal, ele vai pegar esses dados e vai fazer o quê? Encaminhar para as estações, tá? Vamos dizer assim, ele encaminha para o cluster. Todo cluster vai ter um local para você entrar esses dados, tá? E, consequentemente, entrou esses dados, ele vai fazer o quê? A distribuição para os demais, né, hardwares desse cluster para fazer o processamento. Tá? Então, a conexão peer-to-peer está entre os hardwares desse cluster, incluindo o hardware principal para fazer essa distribuição. Tá? A gente vai passar por isso. Aqui na UFSCar, eu não sei como está agora, que faz um tempo que eu não uso. E depois que eles fizeram uma mudança também, eu detestei e acabei não usando. Mas a gente tinha a opção de ter um cluster virtual. Pô, sensacional. Um cluster virtual, tá? Aonde eu, tá? Alessandro, chegava ali, entrava em contato com o CPD, né? Que no caso é a Secretaria de Informática, né? Assim, e fazia, ó, eu quero um cluster, né? Para poder processar o meu experimento. Ah, você quer um cluster? Então tá aqui, ó. Define o cluster que você quer, a configuração do cluster. Então chegava lá, ó, eu quero um cluster de 20 máquinas, com a capacidade de 1 tera de armazenamento, e com... o último cluster que eu criei, eu tinha 320 gigas de memória, em 20 máquinas. Tá? 320 gigas de memória em 20 máquinas. Com a capacidade de armazenamento de 1 terabyte, e essas máquinas, capacidade de processamento delas, deixa eu ver, eu não lembro agora se eles relatavam capacidade de processamento das máquinas. Deixa eu lembrar aqui se trazia isso. Eu acho que estava em torno aí eram processadores i5 ou i7, alguma coisa assim. Tá? Tinha uma capacidade muito alta de processamento, mas você tinha ali 20 máquinas para fazer esse processamento. Eram 20 hardwares, tá? Cada um com 16 GB de memória, 320 GB, tá? E 1 tera de armazenagem. Essas 20 máquinas acessavam o mesmo HD. Como que acessavam ele? Tinha o quê? Uma máquina ali principal, que era a máquina que eu entrava com os dados, estava ali o HD, bonitinho. E a partir daí, hora que eu
configurava todo o experimento que eu queria executar, eu dava o start, ela fazia o quê? Distribuía o processamento entre essas máquinas. Então, o middleware fazia essa distribuição entre as máquinas. A hora que tudo ficava pronto, tinha lá o resultado. O resultado, esse processamento ia retornando, né, para o hardware principal, e ele ia armazenando isso num arquivo e gerando ali todos os resultados. Ao final, ele compilava tudo isso e me entregava. O resultado do processamento é esse. Tá? Então, a gente tinha esse computador central que a gente processava, isso que a gente trabalhava dessa forma. E aí, você conseguia fazer, tá? Eu preciso de um SGBD. Então, o que acontecia? Entrava meio que nessa conexão peer-to-peer do cluster, um misto de arquitetura. Partia para o quê? Para uma cliente-servidor também, junto com peer-to-peer. Então, eu tinha uma ligação aqui. Consequentemente, se eu estou usando um banco de dados, um SGBD, eu criava o SGBD nesse servidor, e a minha aplicação fazia o quê? Fazia conexão com esse servidor, fazia conexão, pegava os dados do servidor, e os dados que eu ia usar, jogava para onde? Para o cluster processar tudo isso. Tá? Então, vai depender muito do objetivo, né, desse sistema distribuído que a gente está usando. Por quê? De acordo com o objetivo, a gente pode ter uma arquitetura mista. Se eu for trabalhar só com o cluster, só processar, eu vou ter aqui um peer-to-peer. Se eu começar a entrar com um banco de dados e algum outro recurso, eu vou partir também para uma aplicação cliente-servidor. E aí eu posso fazer uma miscelânea das duas. Um cluster peer-to-peer, acessando o quê? Um servidor de banco de dados, por exemplo, um servidor de imagens. E aí eu tenho uma arquitetura mista para esse sistema distribuído. Tá? Aí, passado um tempo, eles fizeram uma mudança. A mudança foi interessante. A gente passou a ter o quê? Uma capacidade muito maior de processamento. Por quê? Porque eu, Alessandro, não chegava lá e falava assim, ó, eu quero meu cluster. Ou o Fabiano chegava lá, eu quero meu cluster. O Will chegava lá, eu quero meu cluster. O que acontecia? Nós temos um cluster. Ou seja, os 3 clusters que a gente criou, virou um só. Então, ele fez o quê? Ele se juntou. Então, se eu tinha um cluster de 20 máquinas com 320 GB de memória, o Fabiano também e o Will também, a gente passou a ter um cluster com 60 máquinas, com praticamente aí 960 GB de memória e com uma capacidade de armazenamento de 3 teras. Então, quer dizer, ficou legal? Ficou. A gente teve um aumento disso tudo. Só que aí, o que acontece? Antes, como eu tinha meu cluster, eu tinha o controle desse cluster. Eu comecei a rodar, deu uma falha aqui, aconteceu, eu ia lá, fazia alteração e colocava para rodar de novo. Eu ia lá, colocava para rodar de novo. Quando eles uniram esse cluster em um só, passou a processar arquivos em lote. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que preparar toda a minha aplicação, deixar tudo prontinho, a sequência de execução perfeita, e mandava isso para uma fila lá no computador central, no computador principal desse cluster, no hardware principal. E a partir daí esse cluster ia executando esse processamento em fila, tá? Como se fosse um batch. Então ele pegava, por exemplo, o do Will, depois pegava o do Fabiano, como eu fui o terceiro a colocar, depois que executasse totalmente o do Will ou totalmente do Fabiano, aí queria executar o meu. Detalhe, se o do Will desse alguma falha, ele parava, notificava a falha e fazia o quê? Passava para o Fabiano. Só que aí o Will ia ter que fazer o quê? Pegar o retorno, corrigir a falha e colocar na fila de novo. Então, ele só ia processar o do Will novamente depois que tivesse processado o meu. Então, ele processava o do Fabiano, processava o meu e depois processava
o do Will novamente. Então, isso ficou, apesar de a gente ter uma capacidade de processamento maior, o tempo para startar esse processamento passou a demorar mais. E se qualquer eventualidade que acontecesse nesse processamento, a gente tinha que entrar na fila de novo. E começou a acontecer o quê? Começou a ter um pessoal que começou a processar imagem. Então, o meu processamento gerava em torno aí de 2 horas. Em 2 horas eu tinha o resultado. Isso usando esse mega cluster, né? Antigamente eu tinha o resultado em 10 horas. Tá? Só que tinha processamento que demoravam semanas. E a gente ficava parado na fila. Então, se eu tinha, imagine que eu esperei lá 15 dias para o meu processamento entrar em execução, deu uma falha, ele me retornou, eu corrigi a falha, questão de 30 minutos, coloquei na fila de novo, eu vou ter que esperar, dependendo do tamanho da fila, talvez mais 2, 3 semanas para ele processar de novo isso. Então, isso foi um dos pontos que eu falei, quer saber uma coisa? Deixa quieto, porque fica mais fácil eu processar na minha máquina, porque vai demorar menos tempo do que eu usar o cluster. Porque aí tinha esse inconveniente de processamentos mais longos, processamentos mais pesados. Tá? Então, isso acaba acontecendo, tá? Mas vai depender da estratégia que foi configurar essa arquitetura de sistemas distribuídos. No caso aqui na UFSCar, é um sistema distribuído centralizado para todos os alunos, todos os pesquisadores. Tá? Pesquisadores aí de, acho que são 35 departamentos, tá? Que somando aí são quase 70 programas de pós-graduação. Então isso demora muito, né? Aí, claro, né, eu comecei a ver que ia demorar 2, 3 semanas para fazer isso. E, consequentemente, ia demandar muito tempo. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a usar isso na minha máquina. Tá? Bem, na época eu tinha o quê? Um Note, tenho ainda o meu Note, né, que é um i7 com 16 GB de memória. Tinha processamento dele que demorava 20 dias. Tá? Mas eu tinha o monitoramento do que estava acontecendo. Tá demorando 20 dias? Tá, mas eu estou acompanhando passo a passo. Se com 2 dias eu vi que, opa, não é essa a estratégia de processamento, muda-se a estratégia no meio do caminho. Então, a gente consegue também fazer isso. Ou então, a mudança tem que ser drástica, volta do zero e começa de novo. Mas eu tinha processamento de 20 dias. Eu cheguei a viajar, tipo assim, 150 quilômetros com o notebook ligado dentro do carro, porque estava em processamento que eu não podia desligar ele. Não naquele momento que ele estava. Não tinha como dar um break ali. Tá? Então, tudo isso, né, um sistema distribuído vai ajudando e ajudando muito. E não tinha um conjunto, né, de máquinas, de hardware no laboratório que eu conseguisse montar um pequeno cluster ali. E as máquinas eram utilizadas pelos outros colegas também, os outros pesquisadores. Então não dava para parar todo mundo e montar um cluster para mim. Né? E também não ficava inviável pelo tempo usar o da faculdade. Pois não, viu? Professor, dentro desse processamento, desse cluster, dá para ter uma interoperabilidade? Tipo, por exemplo, eu ponho no meu PC, aí eu ponho também no Note e ponho no celular. Dá. Você pode ter, você não precisa ter o mesmo hardware. Você não precisa ter a mesma configuração de hardware. Eu posso ter meu notebook, que é um i7, com 16 GB. Eu posso ter um outro hardware, que é um i3, com 8 GB. Eu posso ter um Pentium 3. Vamos voltar lá atrás, né? Um Pentium 3 com 4 GB de memória,
mas esse Pentium 3 tem uma capacidade grande de armazenamento, então eu posso usar o armazenamento dele. O que vai gerenciar isso como um sistema distribuído? O middleware, que vai fazer a ligação entre eles. Eu posso colocar meu celular para processar também? Se o processo, né, o software, foi desenvolvido e ele funciona, por exemplo, numa arquitetura Android, numa arquitetura iOS, ele pode fazer parte também desse sistema distribuído. Claro que o celular eu vou fazer o quê? Né? A conexão peer-to-peer dele usando um Wi-Fi ou um Bluetooth. Tá? E, consequentemente, eu vou ter que ter o quê? Um processo mais aprimorado para ele só fazer a comunicação dos dados, se eu usar um Wi-Fi, por exemplo, quando eu estiver numa rede Wi-Fi. Ou, no caso do Bluetooth, quando eu estiver próximo, o Bluetooth conseguir pegar, né, e fazer a conexão com outro dispositivo. Mas eu posso ter uma miscelânea de hardware, independente da arquitetura desse hardware. Para vocês terem ideia, eu posso, inclusive, se eu quiser fazer isso, eu posso ter sistemas operacionais Windows, Linux, Unix, iOS, o middleware que vai fazer essa ligação. Tá? Então, eu posso ter uma arquitetura de hardware mista. Tá? Professor, Tipo isso. mas existe um middleware que pode fazer essa ligação, por exemplo, com um Android, um iOS, assim, para celular? Eu acredito que exista. Confesso que eu nunca vi. Tá? Mas, se não existe, você pode pegar e desenvolver esse middleware que vai fazer a comunicação. O que o middleware vai ser responsável? O middleware vai ser responsável para fazer a ligação, tá? Ou seja, para colocar essa arquitetura Android, essa arquitetura iOS, dentro desse sistema distribuído que você tem. Quer ver? Na verdade, eu não acredito que tenha, não. Deixa eu só... Quer ver? Já tem isso, porque a gente consegue gerenciar isso. A gente consegue fazer essa comunicação, tá? Esse sistema distribuído, essa informação distribuída, usando o Android, o iOS. Quer ver? Talvez de uma forma mais simples, tá? Mas, por exemplo, o Android Auto, que é o quê? O software que permite a conexão de você juntar o seu Android, o seu celular, dentro da multimídia de um carro, né? O Android Auto. Ele é um middleware, porque ele está pegando uma arquitetura de uma multimídia e fazendo o quê? Um peer-to-peer, que pode ser via cabo, né, via USB, ou via Wi-Fi, com o teu celular. Então, ele está fazendo esse middleware. O que está acontecendo? A maioria do processamento está onde? Está no celular, tá? Só que ele está recebendo informações da onde? Ele está recebendo informações da multimídia. Ah, está recebendo tudo do multimídia? Não. Algumas informações detalhadas da multimídia do carro está indo para o Android, né? Para o dispositivo Android. Então, você tem um middleware ali. Tá? Você consegue estar gerindo isso, porque está tendo essa troca de informações. A hora que você mexe no multimídia, o que ele faz? Ele começa a passar algumas requisições para o celular e, consequentemente, ele volta o resultado dessas requisições para a multimídia. O pessoal fala, estou fazendo um espelhamento da tela. Não é um mero espelhamento da tela. Não é. Tá? É algo além disso. Porque se eu tivesse fazendo um mero espelhamento da tela, o que ia acontecer? O que eu fizesse no celular ia refletir aonde? Na tela do multimídia, porque ele está espelhando a tela do multimídia. Não, está tendo uma troca de requisições ali e a multimídia do carro está
trazendo e está mostrando essas informações que estão sendo processadas no Android. Dentre elas, né? O que pega da multimídia? Multimídia, ela pode ter um sensor que está ligado no carro para a temperatura externa e temperatura interna do carro. Tá? Que vai ser encaminhada para onde? Para o celular. O celular vai processar e dar um retorno em algum momento ali para a tela. Ela está gerindo outros dados do veículo que ela está mandando para o celular também. Então, está tendo essa troca de informações e você acaba meio que tendo processamentos distintos, tá? Dentro de ambos os dispositivos. E também, né, processamentos que acontecem nos dois. Então, o Android Auto, né, ou o Playcar, o Playcar não, fugiu agora do iOS, não lembro agora do iOS. Ele está tendo esse sistema distribuído, tá gerindo tudo isso, está gerenciando toda essa questão. E quando você pega lá na multimídia, a multimídia também se transforma num sistema distribuído, porque ela está processando informações do carro como um todo. E através dela você consegue gerenciar dispositivos, sensores que estão no carro. Então você acaba tendo que, de forma muitas vezes direta ou indiretamente, tendo um sistema distribuído dentro do carro, gerenciando a parte de som, gerenciando inclusive algumas informações do próprio motor do carro, né, da injeção eletrônica e tudo mais. Tem alguns macetes aí que você, pela multimídia, consegue gerenciar tudo e pegar um histórico de tudo que está acontecendo no carro. Digamos assim, dependendo da multimídia, você consegue fazer o quê? Uma análise do carro. Não era bem análise o termo, mas foi o que veio agora na mente, né? Você vai fazer um monitoramento do carro, mas não é bem esse o termo. Assim que lembrar, eu passo para vocês. Né? Mas você vai fazer não seria nem uma auditoria, né? Fugiu o termo agora. Dá para fazer um scanner, mas o pessoal eles chamam isso de outro nome, que agora fugiu agora. Como você vai escanear o carro, mas lá dentro da concessionária, da oficina, tem um outro nome lá que eles usam, né, para poder gerenciar isso. E é claro, se você está escaneando e você trocou alguma peça, você vai usar esse sistema distribuído para fazer o quê? Configurar essa peça. Então, você vai estar passando informações para ela. E a gente acaba tendo, né, com o avanço da tecnologia, mesmo nos carros, um sistema distribuído, porque boa parte dos dados que são coletados do carro são enviados para um servidor da própria montadora, onde se você concordou com os termos e está usando, né, o serviço, ele vai estar monitorando o teu veículo. Tá? Inclusive, né, tem alguns monitoramentos aí que, dependendo do que acontecer, ele mesmo vai apontar que foi um erro humano ou foi um erro, né, do carro. Né? Porque, você sofreu um acidente. Mas eu estava devagar. Não, aqui está registrando, ó. O sistema aqui computou que você estava a 120 km por hora. O sistema computou que foi esse o trajeto que você fez. Né? O sistema aqui computou que tal hora você estava em tal lugar. O carro estava em tal lugar. Né? Então, todo esse monitoramento acaba gerando o quê? Uma arquitetura de um sistema distribuído. E olha aí, a gente, né, dá para dizer que nós temos no carro um sistema distribuído funcionando. Sem contar em outros casos, né? Se a gente considerar, por exemplo, também um rastreamento de caminhões, é um sistema distribuído. Tá? Por quê? Porque nós temos uma central que está recebendo os dados da localização do veículo,
está recebendo os dados de velocidade, se o veículo parou ou não, uma série de pontos, e está processando esses dados. Qualquer anormalidade, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um alerta. A gente vê vários, né, relatos aí de motoristas de caminhões, precisei parar por N motivos, que aconteceu, bloqueou o caminhão. Pô, libera, o caminhão está bloqueado, eu preciso continuar. Aí tem todo um processo que deve ser validado para fazer o desbloqueio. Mas isso é um sistema distribuído. Tá? Onde a gente tem o quê? O sensor, que é o GPS, e N outros sensores que estão no caminhão, mandando informações para a central processando essas informações, dependendo do resultado desse processamento, gerando um retorno que vai avisar, né, dar um simples aviso para um operador que está ali, ou então fazer algo mais drástico, que vai ser o quê? Até bloquear o caminhão ou fazer alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, isso também justifica aí um sistema distribuído. No caso, um sistema distribuído cliente-servidor. Tá? Por que que é um sistema distribuído? Porque tem um processamento. Ele tem que identificar aonde o veículo está pelo GPS e fazer o quê? Um processamento comparando, mesmo que simples, comparando com a rota original. E ainda, se a rota original precisou sofrer alguma mudança por alguma particularidade, ele vai ter que computar essa mudança, definir uma nova rota e passar a monitorar essa nova rota no meu caminhão. Tá? A gente tem, né, um sistema distribuído. O pessoal do Mercado Livre está começando, né, está aperfeiçoando cada vez mais o sistema distribuído dele. Hoje ele consegue o quê? Monitorar aonde está o entregador e fazer uma previsão de que faixa horária que o entregador vai passar na sua residência ou no endereço, né, para entregar a correspondência. Então, ele consegue já está fazendo o quê? Esse monitoramento, com base, né, na rota que foi definida. Então, definiu-se uma rota de entrega e com base no tempo que essas entregas estão acontecendo. Tudo isso é o quê? É criado já? Ele vai ter um... Não, isso vai ser no processamento. Por quê? Acontecem imprevistos. Então, esses imprevistos são processados e, consequentemente, toda a rota, o tempo da rota que foi definido antes é reprocessado, tudo isso é alterado e, consequentemente, é avisado também para o entregador que está fazendo isso. Então, ele está ali, pelo celular dele, né, fornecendo os dados para o servidor, cliente-servidor. O servidor pode ter um cluster lá, porque ele está monitorando N, né, entregadores em N cidades, e, consequentemente, esse processamento está retornando aqui para o cliente-servidor, que, consequentemente, está retornando lá para o dispositivo do entregador. Então, a gente vai estar identificando tudo isso, pessoal, dessa arquitetura, desses conceitos, tá? Em tudo que a gente pode ter aí dentro, né, desse sistema distribuído. E, claro, tem muito mais coisas para a gente estar vendo com relação a isso. Porque falar o funcionamento assim é muito fácil, tá? Mas espera aí, tem aqui, principalmente no peer-to-peer, a gente vai ter, isso daqui é a ponta do iceberg de informações que a gente tem que estar tratando aqui. Aqui entra toda a questão da latência, entra toda a questão do sincronismo, do clock, tá? Entra toda a questão, né, de manter o sistema funcionando, entra toda a questão de manter a comunicação entre os processos, que não há distinção entre processos cliente e servidor. Não há, é tudo cliente ou é tudo servidor. Só que há uma distinção no que eles estão processando de dados. E, às vezes, há o quê? Uma dependência, às vezes, há uma dependência desses processos para dar continuidade a tudo isso. Ok? Bom, pessoal, acabei falando bastante, tá? Alguns exemplos, tentando
né, passar aí para vocês bastante desses conceitos de modelos de arquitetura, funcionamento e tudo mais, para termos aí uma base para a gente conseguir, né, levar aí as próximas aulas e, consequentemente, aprofundando cada vez mais nesse universo de sistemas distribuídos. Alguma dúvida, algum detalhe aí que vocês queiram estar questionando, ou está tudo tranquilo? Tá tranquilo para mim, professor. Tranquilo. Maravilha! Aí hoje a gente pode, né, finalizando a nossa aulinha por hoje. Claro, teremos muito mais aí pela frente, e é isso. A gente vai pegando o espírito da coisa, vai entendendo esse funcionamento, vai conseguir identificar cada vez mais, né, todo esse funcionamento, e, consequentemente, começar a identificar, né, sistemas distribuídos que a gente acaba utilizando aí no nosso dia a dia. Beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza. Tranquilo, professor. Maravilha. Hoje a gente está com o tempo um pouquinho mais curto aí, por questões, né, da outra aula que eu vou ter logo na sequência, mas eu acredito que eu consegui aí, né,